Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo número 33. Nós iremos ler a partir do versículo de número 18. Amém? Êxodo, capítulo de número 33, versículo de número 18. Diz assim a palavra de Deus. Então, ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Amém? Um versículo só. Versículo número 18, eu repito, diz assim a palavra de Deus, Êxodo, capítulo número 33, a partir do versículo de número 18. Então, ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Amém? Tome seu assento, eu serei breve, tome seu assento. Louvado seja Deus. Podem bater palmas bem alegre para o Senhor Jesus. Podem bater palmas da glória a Deus. Jesus está aqui. Podem bater palmas da glória a Deus. Jesus está aqui nesta noite. Ele disse: onde estiver duas pessoas reunidas em meu nome, eu estou aí presente. Eu creio que nesta tarde Ele vai abençoar, Ele vai curar, vai falar aqui no nosso meio. Ele vai fazer obra, vai salvar e vai manifestar a sua glória na nossa vida. Diga amém. Queridos irmãos, preste bastante atenção nessa mensagem de hoje. Nós sabemos que Êxodo, capítulo número 33, é Moisés falando com Deus. Se você começa a ler a partir do versículo de número 1, Moisés havia saído do Egito juntamente com o povo de Israel para a terra prometida a Canaã. Deus havia prometido uma terra que mana leite e mel. Assim também como nós todos recebemos uma promessa da vida eterna. A vida eterna é o nosso Canaã. A vida eterna é Canaã para a igreja. A vida eterna é lá onde nós iremos viver para todo sempre. Lugar de consolação. Quem não se lembra da parábola do rico e o Lázaro? A Bíblia diz que quando o rico estava no Hades, no inferno, ele olha, exatamente erguendo seus olhos, ele olha Abraão e o Lázaro. E a Bíblia diz que o rico, ele diz: pai Lázaro, peço que mande exatamente, ou seja, pai Abraão, mande exatamente o Lázaro para que ele molhe o seu dedo em água, para que eu possa refrescar a minha língua. A Bíblia fala, meus irmãos, as palavras de pai Abraão. Abraão disse: olha, você desfrutou de todo bem, viveste uma vida alegarada, não tinha nada em falta, estavas com tudo que você queria. Agora, você está ali no lugar de tormenta. Veja, Abraão disse: você está no lugar de tormenta. Mas, exatamente, Lázaro está no lugar de descanso. Lázaro está no lugar de repouso. De glória a Deus. Quem não gosta de estar repousando? Quem não gosta? Todos nós gostamos de repousar. Todos nós gostamos de um lugar tranquilo. Então temos exatamente o nosso Canaã, que nós esperamos, é um lugar de descanso, onde nós vamos repousar de todas as situações, onde nós vamos descansar de todas as lutas, todas as dificuldades, onde nós vamos descansar de todas as dores, de todas as doenças, de todas as traições, de todas as portas fechadas, de fome, de perseguições, exatamente de ir para mercado, de ir exatamente para o hospital, de ir tratar um documento, fazer reconhecer documento. A vida eterna é o lugar de repouso para a igreja. Da glória a Deus. Bate palmas bem forte para o Senhor Jesus. A vida eterna é o nosso lugar de descanso. Jesus disse em Mateus 11, verso número 21, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimido. Veja só, tem muita gente que usa esse texto aqui para evangelizar. Quando Jesus fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansado e oprimido, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendai de mim, que sou manso e humilde do coração. Jesus deixou bem claro: e tereis descanso para vossas almas. Descanso é para a alma. Descanso não é para o corpo. Descanso não é para esta vida. Enquanto vivemos nesta vida, sempre teremos um trabalho para fazer. Sempre teremos alguma situação para resolver. Sempre teremos um cuidado a ter. Enquanto estamos nesta vida, temos exatamente lugares que não temos que
ir, para evitar ser falado mal, para evitar ter mais amizade, para evitar ser odiado. Enquanto vivemos nessa vida, tem certas pessoas que vamos ter que evitar. Não temos que andar com elas, senão nós seremos comparados com eles. Enquanto vivemos nessa vida, existem várias coisas, mas Jesus prometeu, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, terei descanso para vossas almas. Jesus prometeu que se sairmos dessa vida, teremos sim um lugar de descanso. Diga glória a Deus. Quantos estão felizes? Bate palmas bem forte para o Senhor Jesus. Sim, teremos lugar de descanso. Enquanto vivemos nessa vida, teremos documentos para reconhecer, teremos uma vaga para concorrer, teremos uma faculdade para encarar, teremos uma família para cuidar, teremos tanta coisa. Mas Jesus disse: se nós passamos por outra vida, nós teremos o descanso. Da glória a Deus. Então, essa promessa, o povo de Israel receberam uma promessa de uma terra que eles poderiam repousar, uma terra que mana leite e mel. Só que eu não quero falar sobre isso. Nosso assunto é Moisés, porque nós lemos no verso número 8, Moisés falando com Deus. Moisés olha para Deus e diz: Senhor, eu quero ver a sua glória, e eu quero exatamente olhar para a sua glória. Da glória a Deus. Quantos de nós, meus irmãos, anseiamos em ver a glória de Deus? Quantos de nós, meus irmãos, estamos preocupados em querer ver a manifestação do poder de Deus na nossa vida? Moisés estava com esse coração ansioso, Moisés estava com esse coração ardente, Moisés estava com essa sede de ver a glória de Deus. A glória a Deus. Só que se você ler bem a história, Deus não aceitou ele ver a glória. A glória a Deus. Porque eles estavam conversando, porque se você ler a partir do versículo do número 12, você vai perceber que Moisés estava conversando com Deus cara a cara, face a face, como se fosse o seu amigo, como se fosse um homem que conversa com seu amigo. Só que essa face a face, nós temos que perceber que depois Deus disse: não, Moisés, você não pode ver a minha cara, porque nenhum homem verá a minha cara e possa viver. Todas as pessoas que veem a minha cara, essa pessoa poderá morrer. É isso que eu sempre falo, que esse texto precisa do ensinamento. Porque tem muita gente hoje em dia que tem na cabeça que Deus falava com Moisés cara a cara, ou Moisés viu a face de Deus. Mas se nós começarmos a ler versos abaixo, Deus vai dizer para Moisés: você não pode ver a minha cara. Homem nenhum pode ver a minha cara e viver. Toda pessoa que vê a minha cara, essa pessoa morre. O mesmo apóstolo Paulo deixou bem claro que ninguém já viu Deus. Deus é invisível. A Bíblia fala, meus irmãos, Deus é eterno. Paulo falando para Timóteo que Deus é eterno, é soberano. Ele habita no mundo invisível, que até hoje nenhum homem já viu Deus. Também Jesus disse para fariseus que vocês me blasfemam, vocês blasfemam a mim, blasfemam ao meu Pai. Esse Pai, esse Deus que nenhum homem na face da terra já viu. Quer dizer, aqui na face da terra não tem nenhum homem que pode dizer já viu Deus cara a cara. Deus disse: qualquer um que vê a minha cara, esta pessoa morre. Da glória a Deus. Nós vamos continuar a ler. A Bíblia diz o seguinte, veja só no verso 8. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. 19. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e pregarei o meu nome, pregarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. 20. E disse mais o Senhor: não poderás ver a minha face, portanto homem nenhum verá a minha face e viver. Percebe? Deus disse: não existe homem nenhum que pode ver a minha face e viver. Todo homem que ver a minha face, este homem morre. Por quê? Porque, meus irmãos, Deus, falando Deus não é isso que as pessoas comentam
fazer. Deus não é isso que a filosofia, Platão, Sócrates e todos os filósofos na face da terra confessam que Deus é. Deus não é isso que as escolas teológicas dizem que Deus é. Deus não é isso que as pessoas pensam que Ele é. Ninguém pode ver Deus face a face e viver. O teu Deus não é uma coisa qualquer. O teu Deus é soberano, é grande, Ele é poderoso em glória. O teu Deus é poderoso em glória, é poderoso em força, é poderoso em magnitude da glória a Deus. Deus disse: ninguém pode ver a minha face. Ninguém pode ver a minha face e viver. Ou seja, ninguém pode ver a minha face e viver. Quer dizer, no dia que você ver a cara de Deus, fica a saber também que é o teu último dia de morrer. Ver a cara de Deus, logo você morre. Moisés estava ansioso para ver a glória de Deus. Eu fico a pensar, vamos lá um pouco contar a história de Moisés. Moisés é um homem que vive de milagre. Você lembra muito bem, ele nasce numa época em que Faraó tirou uma ordem de que nenhum homem judeu israelita poderá exatamente viver, ou seja, nenhum bebê que seja macho da nação de Israel poderia viver. É nessa época onde Moisés nasce, com lei de que se ele nascesse poderia ser morto. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, por milagre ele nasce. Por milagre ele é escondido durante 3 meses. E a mãe, por temer que seria descoberto o menino, ele jogou exatamente no Rio Jordão. E quando ele joga no rio, a Bíblia fala, meus irmãos, no Rio Nilo, seja no Rio Nilo. Enquanto ele jogara no rio, a Bíblia fala que a filha de Faraó estava exatamente com as suas moças tomando banho. E viu um cesto, o menino chorando lá no cesto. Moisés é recolhido pela filha de Faraó. Moisés é levado para o palácio de Faraó. É cuidado lá no palácio de Faraó com a filha de Faraó. E a filha de Faraó procura alguém para que possa cuidar do menino. Sabe quem encontraram? A mãe de Moisés. Sem saber que aquela senhora que cuidava daquele bebê é mãe daquele bebê. Moisés cresce sendo cuidado pela mãe. Veja, se eu estou a falar isso, eu estou te mostrar o que teu Deus pode fazer. E a glória a Deus. Com lei de dizer que tem que morrer, com lei de dizer que ninguém pode exatamente viver. Moisés viveu de milagre. O teu Deus pode criar situações que você não imagina. Tem muita gente que pensa que Deus é pequeno. É por isso, meus irmãos, a maioria das pessoas estão vivendo uma vida de miséria, portas fechadas, doenças que não passam, porque não conhece o tamanho desse Deus que serve. É por isso eu falo, meus, vamos participar do culto de ensinamento, para conhecermos a quem estamos servindo. O nosso Deus não é um Deus qualquer. Tem pessoas de dia chorando, eu quero isto aqui, eu quero isto aqui, por que isto aqui não acontece? Por que isto aqui está acontecendo? O servo que não conhece quem é o teu Deus. O teu Deus cria situações, o teu Deus cria livramento, o teu Deus, onde tem sentenças de morte, ele cria livramentos. E a glória a Deus. Bate palmas bem alegre para o Senhor Jesus. Moisés estava sendo cuidado com a sua própria mãe. Veja só esse milagre. Sendo cuidado com a sua própria mãe. Quem fez isso? O próprio Deus. A glória a Deus. Seria morto, poderia ser morto. Não poderia viver. O bebê poderia ser como os outros que eram devorados com aqueles, exatamente com aqueles crocodilos daquele rio Nilo. Mas Moisés, por um milagre, estava no palácio de Faraó, sendo sustentado na casa de Faraó, estudando na casa de Faraó, porque a Bíblia fala que Moisés ele conhecia toda essa ciência do Egito. Quer dizer, Moisés dominava a química, dominava a filosofia, dominava a geografia, dominava a medicina. Moisés dominava tantas disciplinas. Moisés ele é exatamente estudado na casa de Faraó. Moisés estudou sobre as guerras, sobre as batalhas, sobre o que ser príncipe. Porque até se ele vivesse tanto no palácio, Moisés seria o próximo Faraó. Mas nós conhecemos lá no livro de Provérbios, capítulo número 11. Aliás, lá no livro de Hebreus, capítulo número 11, a Bíblia fala pela fé. Moisés negou de ser chamado filho da filha de Faraó. Quer dizer, Moisés cresceu tanto no espírito a ponto de entender que as coisas de Deus são coisas mais importantes do que as coisas do mundo. Moisés abandonou a glória, abandonou o palácio para preferir sofrer com os egípcios. E a glória a Deus.
por isso, meus irmãos, por isso eu falo, quando Moisés cresceu, quer dizer, existem coisas que a gente, quando cresce espiritualmente, começamos a entender, começamos a escolher as coisas mais importantes da vida. Enquanto nós não crescemos, continuamos com decisões erradas. Enquanto não crescemos espiritualmente, continuamos decidindo coisas erradas. Enquanto não crescemos na fé, continuamos em lugares errados. Enquanto não crescemos na fé, continuamos a pensar de forma errada. Mas Moisés, quando cresceu, Hebreu diz, pela fé Moisés negou de ser chamado filho da filha de Faraó. E a glória a Deus. A fé às vezes nos leva a tomar decisões que as pessoas olham e falam, é loucura. As pessoas olham e falam, mas o que é isso aí? As pessoas olham e falam, essa pessoa não está bem de cabeça. Às vezes a fé, quando você cresce tanto no espírito, você toma decisões que as pessoas não entendem. Esse Moisés, ele vai exatamente no meio da sua família. A Bíblia diz que ele encontra um dia um dos seus irmãos, que era israelita, discutindo com outro israelita. Ele tenta aconselhá-lo. Vocês não podem fazer isso. Vocês não podem fazer isso. Ele exatamente fazia isso. E outro dia também encontra Moisés, enquanto um egípcio humilhando exatamente um judeu israelita. Ali a Bíblia fala que Moisés matou aquele egípcio, enterrou em areia. Aí a formação, alguém da sua família foi denunciar Moisés lá no palácio. Moisés foge, ele vai exatamente até Midian, é lá onde ele cresce, é lá exatamente onde conhece a sua esposa. E certo dia, em Êxodo capítulo número 3, Moisés está apacentando o rebanho do seu sogro Jétero. E a Bíblia fala, meus irmãos, que enquanto Moisés estava no monte, ele olha para uma sarça. Aquela sarça não tinha exatamente o costume de sempre, naquele dia era diferente. A sarça estava ardendo em fogo sem a planta se queimar. Moisés fica a olhar, tá bom, é no deserto sim? Esse fogo saiu de onde? Aquela planta ardendo, 30 minutos, 40 minutos, Moisés olha, a planta não se queima. 1 hora de tempo, a planta não se queima. Moisés fica admirado. O que está acontecendo aqui? Moisés tenta aproximar para ver o que estava acontecendo. E quando ele se aproxima daquele lugar, a Bíblia diz que ele ouviu uma voz dizendo, Moisés, se afasta deste lugar. Você não pode pisar aqui porque este lugar é santo. Tira as tuas sandálias dos seus pés. E a Bíblia fala que Moisés tira as sandálias, ele se aproxima daquele lugar. Deus fala com Moisés no meio daquela sarça. Por que eu estou a falar tudo isso? Eu estou a falar isso porque Moisés, em Êxodo, capítulo número 33, versículo número 18, Moisés está pedindo para Deus para ver a sua glória. Imagina uma sarça ardendo sem se queimar. Não seria suficiente isso ser a glória de Deus? Imagina, ele vive uma vida de milagre. Não seria apenas isso aqui, a glória de Deus? Também vamos contar ainda Moisés, ainda volta para o Egito. A Bíblia fala que o seu cajado se transforma em serpente diante do escurecimento de Faraó. E aí a Bíblia fala que Moisés comete exatamente aquelas todas pragas, através da mão de Deus, daquela vara, 10 pragas no Egito. Moisés sai do Egito para Canaã. Ele chega em um lugar chamado Pinheirote, onde não tem saída, tem mar, ao lado tem montanha, à frente tem mar, atrás os egípcios estão vindo. A Bíblia diz que Deus fala para Moisés, o que tens na sua mão? Eu tenho um cajado, dá com esse cajado, vê as águas. Moisés vê as águas, eles passam em lugar seco. Se você ler a Bíblia, fala, mas que as águas se fizeram em muro do outro lado, e o povo onde tinha água e mar, o povo passaram em um lugar seco. E a glória a Deus, para que toma bem para o Senhor Jesus. O povo passou por um lugar seco. Isso seria exatamente algo que Moisés poderia dizer, eu já vi a glória de Deus. Mas Moisés, estamos a encontrar Moisés a dizer, eu quero ver a sua glória. Dê a glória a Deus. Eu quero ver a sua glória.
Porque que Moisés pede exatamente ver a glória de Deus? Eu poderia dar aqui vários outros milagres que Deus operou. Você lembra das águas da Mara, onde as águas transformaram águas amargas em águas doces? Você lembra exatamente das serpentes no deserto, que Moisés levantou uma serpente de bronze, que olhava para aquela serpente e era curado no veneno da serpente? Você lembra da rocha que Moisés feriu, que saiu da água para o povo beber no deserto? Eu poderia falar de outros milagres, que Deus mandava paz, Deus mandava carne no meio do deserto para o povo se alimentar. Quem não se lembra de Maná? Quem não se lembra de tantos outros milagres? Quem não se lembra de Números capítulo número 22, onde Balaó chega para amaldiçoar o povo de Israel? Deus toca na boca de Balaó, no lugar de amaldiçoar, ele abençoava o povo. Quem não se lembra do Monte Sinai fumegando com o poder da glória de Deus? O povo fugia, os animais fugiam. Vocês poderiam dizer: eu já vi o suficiente a glória de Deus. Mas chegando ao capítulo número 33, estamos a encontrar Moisés ansioso a querer ver a glória de Deus. A glória a Deus. Diga glória a Deus. Só que nessa conversa eu vou ter que ser mais direto para você perceber isto aqui. Quando Moisés ele olha para Deus e diz: Senhor, quero ver a tua glória. Deus fala para Moisés: olha, Moisés, você não pode ver a minha glória. Veja no verso número 19, porque isso você tem que entender. Não pode sair daqui sem entender. Verso 19. Porém, ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti. Pregarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, compadecer-me de quem me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, por enquanto homem nenhum verá a minha face e viver. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto de mim, ali te porás sobre a penha, e acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. Eu fico a pensar, veja só o tamanho do nosso Deus. Quando Moisés disse: eu quero te ver, eu disse: Moisés, se você me ver, você morre. O que eu vou fazer é o seguinte: aqui dentro de mim, veja só o Deus está dizendo. Deus está dizendo: aqui dentro de mim, aqui onde eu estou, tem um lugar onde tem uma pedra. Então você não pode ver a minha face, mas enquanto eu estiver a passar, eu vou te pegar, você vou te colocar nesse lugar onde tem pedra, e a minha mão vai estar na tua cara, Moisés. Quando eu estiver a passar, a minha mão vai estar na tua cara. Só quando eu passar, você vai me ver exatamente de costa. Imagina quem é seu Deus, minha irmã. Imagina quem é seu Deus, meu irmão. Imagina Deus passando com a cara dele em Moisés. Primeiro, Deus disse: aqui onde eu estou, tem um lugar onde eu vou te colocar. Veja só, Deus poderia pegar Moisés, lhe colocar nele em um lugar onde tinha uma pedra. Enquanto Moisés está lá, a mão de Deus poderia pegar na cara dele, para ele não ver a cara de Deus, e Deus poderia passar, Deus poderia ir embora. Enquanto Deus ia embora, a mão de Deus estaria ainda sobre a cara de quem? De Moisés. Só depois de Deus ir embora, aí Deus poderia tirar a mão dele na cara de Moisés, e Moisés ver Deus de costa. Da glória a Deus. Veja o tamanho do seu Deus. Veja exatamente o Deus que você serve. Veja a grandeza do Deus que você serve. O que é esta enfermidade que te apoquenta? Veja o tamanho do teu Deus. O que é esta situação que você acha que não tem solução? Imagina se vocês não podem ver a face de Deus. O homem não pode ver a face de Deus. Se o homem ver a face de Deus, morre. Imagina então as coisas que ele criou. Ok, vou dar um exemplo. Imagina o sol. Eu posso fazer uma aposta contigo, dizer que vou te deixar aqui 10 mil aqui. Olha para o sol 5 minutos. Quem vai conseguir? Quem vai conseguir olhar para o sol 5 minutos? Tá bom, vou diminuir. Quem vai conseguir olhar para o sol 2 minutos? Eu acredito que todo dia passou, você nem se importou com ele. Porque você sabe, se olhasse para ele alguns minutos, teus olhos poderiam queimar, você não ver mais. Imagina
esta coisa que Deus criou, que é tão gloriosa, que você não consegue olhar para Ele, que você não consegue olhar para esta coisa que foi criada. Dá glória a Deus. Imagina então o tamanho da glória do teu Deus. Se você não consegue fixar os olhos durante 1 minuto para só, imagina quanto mais o Deus que você serve. Por isso ele disse: nenhum homem pode ver a minha face e viver. Não só, Moisés, eu vou te colocar em um lugar dentro de mim onde tem uma pedra, e a minha mão vai estar na tua cara. Enquanto eu passo, só depois de eu passar, aí você vai me ver de costas. Imagina o cenário. Não tem cinegrafista que pode fazer um filme deste. Não tem. Eu acredito que estão a pensar o que é isto aqui, estão a tentar imaginar o que é isso aqui, não estão a conseguir produzir isso aqui. Não vão conseguir. Dá glória a Deus. O teu Deus é misterioso. O teu Deus é grande. O teu Deus é poderoso. O teu Deus é glorioso. O Deus que você serve não é como os outros deuses. Dá glória a Deus. Por isso, você não pode exatamente estar aqui neste lugar com cabeça a quem te magoou, com cabeça o que eu posso fazer para viver. Você não pode estar aqui com a cabeça ligada em problemas. Esqueça os problemas, busca a face da grandeza deste Deus. Dá glória a Deus. Um Deus desse, você brincaria com um Deus desse? Imagina um Deus desse. Qual é a porta de trabalho que ele não pode abrir? Qual a doença que ele não pode curar? Sabe o que aconteceu aqui? Depois de Moisés, aconteceu todo o processo, que Deus colocou a mão na cara de Moisés para não lhe ver. Depois de Deus passar, Moisés só viu suas pernas, costas de Deus. Sabe o que aconteceu? Não viu a cara. Se você ler no capítulo de número 34, Moisés, quando desceu, quando saiu da presença de Deus, só viu costa, não viu face. A Bíblia diz que Moisés não sabia que a cara dele esbrandecia. Que quando ele desceu do monte, o povo de Israel corria de Moisés. O povo de Israel fugia de Moisés. Dá glória a Deus. Só o contato que Moisés teve com Deus, a cara dele, a pele dele mudou. Qualquer doença no seu corpo. Deixa eu chamar a tua atenção. Seja, tenha mais tempo na presença de Deus. Tenha mais tempo com Deus. Esse assunto de que não vou à igreja, esse assunto de que vou ficar em casa. Você não pode pensar que Deus está perdendo. É você que está perdendo. Os minutos só que Deus teve com Moisés, Moisés desceu, a cara brilhava que ele não sabia. Quando o povo de Israel via a cara de Moisés, o povo de Israel corria de Moisés. A ponto de Arão, talvez eu acredito, Arão ficou aí atrás de casa, começou a gritar dele, foi de fora: Moisés, tua cara está resplandecendo demais, Moisés. Colocou um pano. Está escrito que Moisés, para conversar com o povo de Israel, colocava um pano na cara para as pessoas lhe aproximar. O contato que ele teve com Deus mudou a pele dele. A pele dele brilhou tanto que o povo fugia de Moisés. Dá glória a Deus. Bate palmas bem alegre para o Senhor Jesus. O que é doença para este Deus? O que são problemas para este Deus? O que é essa porta para este Deus? O que é essa dificuldade para este Deus? Diga glória a Deus. O problema é qual? É que as pessoas não querem mais Deus. As pessoas, eu sempre falo isso, as pessoas usam Deus como guarda-chuva. Quando nada chove, quando a chuva não cai, ninguém se preocupa com guarda-chuva. Só quando o pingo começa ali, chuva, molhou, aí pensa, nem guarda-chuva. Tem pessoas que só procuram Deus quando tem problema. Não tem sede de Deus. Não se preocupa com Deus. Esse culto aqui estaríamos cheio. Mas sabe onde pessoas estão? Fogem de Deus. Pessoas acham que a solução dos problemas, as pessoas acham que a solução de problemas está em revelações.
Ah, pastor, não está me passando revelações. Você tem que saber que Deus, quando você quer revelação, Deus não te passa revelação. Deus te envia um revelador. Glória a Deus. E quando você está ansioso pela revelação, Deus te manda mensageiro. Tem pessoas que estão, lá não tem revelação, não vou lá, vou fazer o que não tem revelação. Tenha contato com a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Tenha contato com a palavra de Deus. Porque mesmo fé, a Bíblia fala em Romanos 10 que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Deus fala conosco através da sua palavra. Romanos capítulo de número 1, também Hebreus capítulo de número 1. Hebreus capítulo de número 10 já está escrito assim. Havendo Deus falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais e os profetas, nos falou nesses últimos dias pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem também criou com ele o mundo. Quem criou o mundo? É a palavra. Quem criou o mundo? É Jesus Cristo. Então a Bíblia fala, nesses últimos dias, Deus está a falar com seu povo por intermédio de Jesus. E Jesus é a palavra de Deus. João capítulo número 1, no princípio era o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. A palavra era Deus. Nesses últimos dias, Deus está falando com a sua igreja por intermédio da palavra. E glória a Deus. Bate palmas bem forte. Deus está falando através da palavra. Deus não está falando sobre profecia. Deus não está falando com profecias. Deus não está falando com revelações. Se você quer ouvir Deus, escuta a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Mas se ele quiser usar alguém por revelação para saber alguma situação na tua vida, amém. Mas Deus não vai acabar todo o culto, 40 minutos, 50 minutos, não falar da palavra, mas só para descobrir teu problema na tua vida. Não. Se quiser, tenha comunhão com a palavra de Deus. A glória a Deus. Moisés teve contato com Deus e a sua vida mudou. Glorifica o Senhor com aquelas palmas. Dê forte para o Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Imagina o tamanho da glória que estava no corpo de Moisés. Que tipo de doença ficaria? Que tipo de macumba ficaria? Que tipo de magia negra ficaria? Que tipo de azar ficaria? Que tipo de demônio ficaria e permaneceria no corpo de Moisés depois de tanta glória? Diga amém. Não existe nada que poderia resistir. Mas o problema maior hoje, as pessoas não querem acabar tempo com Deus. Quando você fala, vamos jejuar, o pessoal não quer. Vamos ter noite de oração, pessoas não querem. Vamos ouvir a palavra, pessoas não querem. Vamos fazer isso, as pessoas não querem. As pessoas querem, não, profetiza para mim, ponto final. Profetiza para mim, ponto final. Mas vamos a ver essa situação de Moisés. E quando Moisés pediu ver a glória de Deus, Deus disse, não vai te ver a minha glória. Às vezes tem coisas também que Deus nega. Você está aqui, eu quero. Não vou te dar, não. Não vou te entregar. Você está pedindo coisas que matam. Imagina se Deus aceitasse mostrar a glória dele para Moisés. Moisés estaria vivo? Não, porque ele disse, ninguém vê a minha face e vive. Então Moisés poderia ver a cara de Deus e morrer. Moisés estava pedindo algo que mata. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Às vezes você está pedindo coisas que Deus não está nem aí. Coisas que não vão te ajudar. Já que Deus ele conhece hoje, conhece amanhã, conhece depois da manhã. Nós não conhecemos hoje. Você não sabe o que vai acontecer daqui a 30 minutos. Ao ir para a tua casa, se você vai tropeçar, você não sabe. Se ao dormir você vai sonhar, você não sabe. Se não vai sonhar, você não sabe. Se ao dormir amanhã você não vai acordar bem, você não sabe. Se ao dormir amanhã você vai receber ligações de manhã, você isso aqui não sabe. O que você sabe é esse presente que está aqui agora. Mas Deus conhece daqui o que vai acontecer. Dá glória a Deus. Deus conhece o que vai acontecer contigo à noite, amanhã ao acordar, no final do dia, sábado, domingo, próximo mês, próximo ano, depois de próximo ano. Deus conhece cada detalhe daquilo que vai acontecer na tua vida. Por isso, se tem coisas que você está pedindo, Deus está dizendo não. Deus sabe que essas coisas não vão te fazer bem. É melhor você aceitar o que Deus está dizendo, sim, dá glória a Deus. Bate palmas bem para o Senhor Jesus.
E Moisés pedindo a glória, Deus não aceitou mostrar para ele glória. E o versículo diz, meus irmãos, no versículo de número 21, disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha, e acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Fica de pé. Fica de pé. Moisés não viu a face de Deus. Tem muita gente que fala, Moisés viu cara. Moisés não viu o cara de Deus. E que as pessoas que falam isso só leram um versículo, não desceram até no versículo de número 23. Só lê lá em cima. Você estava conversando com Deus como um amigo, face a face. E eles não descem até no versículo 23. Mas a nossa mensagem de hoje, eu quero desafiar você. Você está aqui nessa noite e quer ver a mão de Deus na tua vida. Você que está aqui nessa noite e quer ver a glória de Deus na tua vida. Você vai clamar a Deus. Você vai pedir a Deus, Senhor, eu quero ver a sua glória. Não no sentido de ver a glória, de ver a cara de Deus. A cara de Deus você não pode ver. Por mais que tem muitos falsos profetas aí no nosso dia. Eu vi Deus. Eu vi Deus. Eu vi Deus. É mentira. É mentira. Como que você vê Deus e continua vivo? É mentira. É mentira. Eu vi Deus. É mentira. Então, eu quero chamar a sua atenção. Nós vamos fazer oração. Você vai pedir a glória de Deus, mas não no sentido de ver a cara dele, mas ver os efeitos de Deus na tua vida. Dê a glória a Deus. Você vai orar com fé. Eu estou falando isso com fé. Por isso eu também quero que você receba isso aqui com fé. Você vai orar a Deus com uma fé e dizer, Senhor, eu quero ver a tua glória na minha vida. Não sei em que área que você talvez está aqui nessa noite preocupado. Não sei na saúde, não sei portas abertas, não sei não tem sorte no casamento, não sei não fazes filhos, não sei se tens problema de que as portas não se abrem, talvez você receba um salário pequeno, talvez o trabalho que você faz não vai de acordo com a tua formação, você está recebendo pouco. Eu queria te chamar a atenção nesta noite. Vamos fazer uma oração com muita fé, amém? Não olha aí como eu estava dizendo aqui, diante desse Deus, você não vai ficar aqui preocupado, minha esposa me fez isso, meu namorado me fez isso, meu marido me fez isso, tá fulano, eu poderia estar no lugar, fulano fez isso, me bloqueou. Meus irmãos, diante de um Deus como esse, esquece tudo que as pessoas estão te fazer, busque a glória de Deus, busque a graça de Deus, porque se a graça de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus estiver na tua vida, é pouco isso que as pessoas te fizeram. O que Deus quer fazer na tua vida é muito maior, é muito grande. Dê a glória a Deus. É muito grande. Talvez, meus irmãos, eu estava falando há dias para alguém que, sabe, esse Deus, quando você conhece Ele, esse Deus, às vezes tem sonhos que você pode ter, ver sonho. Você dormir e sonhar algo. E você pensar que esse sonho está falando de outra pessoa. Às vezes você sonha com muito dinheiro, às vezes você não está já trabalhando, não sei aonde. Às vezes você sonha com uma família bem feliz. Às vezes você sonha você quando está bem saudável. Às vezes não, num ambiente de felicidade. Você pensa exatamente isso. Deus está falando de outra pessoa. Mas pode ser sonho que Deus está trazendo, aquilo que Ele quer fazer na tua vida. Dá glória a Deus. Lembra de José? Quem acreditava que o sonho de José poderia se concretizar? Você via exatamente alguns molhos, alguns molhos que se inclinavam, porque eles tinham ido, ele viu um sonho, enquanto eles iam cortar exatamente alguns caniços, e os caniços dos irmãos deles caíam, exatamente os caniços de trigo dos irmãos dele caíam para o molho dele. Quando ele foi contar, eu tive um sonho dessa maneira, só lhe mandaram passar, você esquece, você acha que você pode governar no meio de nós? Ele nem sabia que aquele sonho estava falando de governar. Porque se o sonho, ele soubesse que estava falando de governar, ele não poderia falar, porque ele sabia que aquilo poderia levantar problema para a vida dele. Outro dia sonhou enquanto a lua, as estrelas, estava inclinado para, exatamente, ou seja, as estrelas estavam todas inclinadas para a lua.
Ele foi contar para o pai: pai, eu tive um sonho assim, assim. O pai dele: será que você vai ser exatamente, quer dizer, você está dizendo que teus irmãos, eu, teu pai, a tua mãe, viremos exatamente dobrar nosso joelho perante a ti? Que sonho é esse, meu filho? Leia bem, você vai ver, seu pai vai dizer assim: que sonho é esse, meu filho? Mas aqueles sonhos que pareciam loucura, aqueles sonhos que pareciam impossíveis, aqueles sonhos que pareciam que não ia acontecer, o tempo trouxe a realidade da situação. Sofreu um tempo, mas depois José virou governador do Egito. Glória a Deus. É nesse sentido que estou a dizer: tenha fé. Eu não sei qual é o sonho que você tem. Mesmo que você sonho de sonhar dormindo, ou sonho dos projetos, ou sonho dos planos. Eu não sei qual é os planos que você tem. Não sei projetos que você tem. Mas ora com fé nesta noite. Fala: Senhor, eu quero ver a sua glória. Dê glória a Deus. Bate palmas bem alegre para o Senhor Jesus. Glória a Deus.